refrão de hoje eu converso com a banda de rock brasiliense Etno. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite do refrão. A gente que agradece. A gente que agradece a oportunidade. Para começar, são quase 20 anos que vocês estão aí na estrada, se mantêm firmes. E aí, qual é o segredo num cenário onde quem está no topo são os sertanejos, o rap e também o funk? Qual que é o segredo, Thiago? Olha, eu acho que antes de tudo é gostar do que faz, né? O compromisso com o projeto, assim. A gente está há 17 anos na estrada, passamos por vários momentos, momentos de estilo, de criação, momentos do cenário cultural brasileiro, né? E a gente conseguiu se manter como um grupo, uma família, um time, tratando sempre de estar junto, de criar, de falar sobre essas realidades pelas quais a gente, né, passou nesse tempo. Então acho que esse compromisso e a identificação que a gente tem com o trabalho que a gente faz é o principal segredo para a gente continuar fazendo rock, continuar escrevendo, continuar compartilhando com o nosso público a nossa visão de mundo, a nossa poesia, porque o rock também é o espaço onde a gente extravasa, onde a gente coloca os nossos monstros, nosso amor, enfim, um pouquinho da gente. Então, esse é o segredo. A gente fez 17 anos, né, de vida em 2019 e a gente já viu vários cenários, né, vários estilos estarem no topo e mudar e tal. E a gente sempre manteve isso, né, a fé no que a gente tem para dizer para o mundo. Então acho que isso é o que move a gente através das modas, das épocas, né. Então a gente já viu até outros estilos do rock estarem mais no topo e a gente estava numa linguagem de rock, mas que não era adequada com o que acontecia naquele momento. Então, acho que o que mantém é essa nossa vontade de artista de dizer algo. Tem espaço para todo mundo, né? Não é, Palma? Então, eu acho que, se for para pensar assim, existem nichos, né? Existem públicos que estão a fim de consumir um pouco de tudo. É só, acho que, dentro dessa realidade de onde encontrar o combustível para continuar fazendo o que você faz, é também encontrar onde está o seu público, encontrar onde estão essas pessoas que se identificam com o que você faz, com a sua arte, com sua música, com os produtos que você lança e estabelecer essa conexão entre eles, né? Queria saber como é que vocês se conheceram. Eu conheço o Iano da sexta série, assim, quinta, sexta série, né? E a gente começou a ter a ideia de banda mesmo na escola, tocava no intervalo, começou a frequentar shows de rock e tal. Aí tivemos outros projetos juntos, assim, né? E a gente foi e nunca parou, assim. E aí depois conheci o Palma também numa dessas bandas nessa época, né, tipo, de adolescência. E aí apareceu uma oportunidade dele vir para o Etno, a gente convidou, ele topou, veio e encaixou como, né, perfeito, assim. E mais para frente o Vitão em 2007, né? 2007. A gente se conhecia também, a gente já se conhecia também da cena, de muitos anos e tal. Aí falou, não, Vitão, vem tocar com a gente tinha um show para fazer, tava sem o guitarrista. Aí falou, não, Vitão, toca aqui, vamos ver se rola. Aí, inclusive, é emblemático, assim, esse show, né? Porque tinham os nossos amigos na frente do palco gritando Vitão fixo, tipo assim, fica no Etno, né? Já... Eu e o Palma, a gente se conhecia já, né, de amigos em comum, assim. E aí ele comentou comigo que o Etno estava precisando de um guitarrista, né? Eram 2 guitarristas antes. E aí os 2 saíram e ele fez o convite, né? Eu falei, vamos ver esse primeiro show aí, porque eu já tenho outra banda. Eu fiz aquele charme, assim, muito difícil, né? Valorizou o passe. Eu valorizei o passe, né? Aí lá no final das contas, né, eles gostaram. 10 anos depois. No final das contas, 10 anos depois, né? E aí, poxa, a gente viveu muitas coisas boas, né? Muitas coisas ruins nesses 10 anos. É tipo casamento mesmo, né? Banda é tipo casamento sem sexo, né? O Paulo é baterista, mas também tem a parte gráfica, ele é desenhista. Como é que é essa experiência? É muito legal, porque é uma oportunidade de misturar as mídias, né? De poder trabalhar, produzir tanto musicalmente para a banda, quanto do ponto de vista visual, e a gente desenvolver juntos esses conceitos gráficos e artísticos da banda, né? Para que extrapolam, né? E fica mais
às vezes mais difícil, às vezes mais fácil de tentar traduzir qual é a identidade visual da banda, né? Porque muitas vezes você tenta isso através de um artista que vem de fora, você tenta passar para a pessoa o que é a banda. E às vezes a pessoa consegue captar ou não, né? Ou ela entende completamente diferente, a banda é interpretada diferente. Estando dentro da banda, você conhece todo mundo, você vive aquela realidade e aí isso pode ser mais fácil por esse lado que você está imerso nele, mas também às vezes pode ser difícil porque é complexo de chegar a esse visual, às vezes. E o Iano tem a parte de fazer teatro, Sim, né? Como é que é? Eu trabalho com teatro já desde 2007. Assim, não trabalho, né? Eu comecei a estudar teatro, fazer cursos desde 2007. Hoje em dia eu faço parte de um grupo de teatro que tem um dos grandes diretores aqui renomados, que é o Hugo Rodas, uruguaio, né? O grupo chama Agrupação Teatral Macaca. E a gente faz várias peças envolvendo muita música, né? E eu também tenho uma formação de música, eu tenho um diploma na Escola de Música de Brasília, em baixo elétrico e teoria, né? Então, meio que a gente vai misturando as artes e tentando trazer, né? Acho que cada um de nós aqui contribui de alguma forma para ter um material de banda e um material humano, assim, na hora do palco, né? De chegar e fazer uma performance diferenciada, que é também um dos motivos que mantém a gente vivo, né? Porque a gente sente que a gente faz algo que não é muito comum e que a gente pode explorar ainda mais, né? Eu vou pedir um tempinho para vocês, vou ter que ir para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando agora sobre o trabalho autoral de vocês. O refrão faz a primeira parada e a gente volta daqui a pouco, não sai daí. Quantas vezes você quis mudar todas as mentiras que você ouvia? Quantas vezes vi teu olhar tentando escurecer até a luz do dia? Essa história então não se escreve em vão. O que vamos fazer pra mudar a situação? Essa situação. Agora é tarde pra esconder aquilo tudo que eu não vi. Eu mesmo faço o meu viver, mas nunca vejo o que há em mim. E a gente está de volta com o refrão que hoje conversa com a banda Etno. Gente, vocês tiveram uma experiência bem bacana no Canadá, no Indie Week, né? Exato. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso. A gente se inscreveu para o Indie Week em 2017, né, e fomos convidados para participar do festival junto com outras bandas de Brasília, inclusive, e fomos para lá fazer 3 shows inicialmente. E dentro do festival acontece uma espécie de competição e você vai avançando as fases dessa competição. A gente não foi com essa, sabe, querendo ganhar. A gente falou, pô, a gente vai fazer 3 shows no Canadá, maravilhoso, vamos nessa, em Toronto, né? E no terceiro show tinham juízes lá julgando e no final do show eles falaram, a Etno passou para a próxima etapa. A gente, eita, mais um show. E aí na outra passou de novo. E aí a gente foi avançando até a gente chegar na grande final. E a gente também subiu como a gente sempre sobe ao palco, com muito respeito pelo que a gente faz, né? E com a mesma intensidade, a gente busca sempre a mesma energia. Não importa se tem uma pessoa no público, se tem 30 mil, então, mas subimos para fazer o nosso trabalho e a gente ganhou. Foi considerado Best of the Fest, né? Uma banda brasileira, acho que foi a primeira vez que uma banda brasileira, não sei, talvez gringa, né? A ganhar a primeira banda estrangeira a ganhar um festival e cantando em português. Então a gente ficou muito feliz, assim, poxa, massa, né? Então, aí é aquilo, ainda tem espaço, né? Existe um espaço, existe um mercado, existe um público para o que a gente faz e a imprensa falou super bem, a gente foi super bem falado. E parte do prêmio era fazer uma turnê para o Indie Week Reino Unido no ano seguinte, né? Em 2018. Então, a gente fez uma turnê na Europa e voltamos como banda principal, como headliner para o Indie Week em 2018 também. Então, a gente fez o show de encerramento do festival. Então, assim, é uma experiência... É uma oportunidade, um privilégio, assim, a gente ficou muito feliz. E agora a gente tem fãs lá, tem amigos, tem bandas parceiras. As bandas que foram com a gente nessa primeira
né, nessa primeira vez em 2017, voltaram também. Então, Brasília começou a abrir um mercado, né, no Canadá. Então, assim, muito legal. Eu acho que nesses eventos assim, né, que a gente vai para fora, é que a gente consegue perceber como a música é uma linguagem universal mesmo, né? A gente nunca esperava que cantando em português, né, a gente do Brasil, no Canadá, fosse tocar tantas pessoas assim, né? E não só na final, né? A gente tocou nos pubs inferninho, né, que a gente chama assim, que são aqueles pubs bem pequenos que circula bastante gente, né, e lota bastante lá. E qual foi a receptividade do público? Muito grande mesmo, assim, a gente ficou impressionado. É interessante que um jornalista, numa dessas etapas aí, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não entendo nada do que você fala, mas eu sinto, eu sei que é uma coisa boa, não sei explicar. Então eu falei, que bom, fico até arrepiado, assim, porque a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa letra, com a poesia, com o que a gente escreve, a forma como a gente vai passar a mensagem, porque a gente acredita que a música e a poesia, o que a gente faz, o que a gente entrega para o público, é um objeto, pode ser um caminho de transformação, de reflexão e tal. Então a gente tem muito esse cuidado. A gente sabe que ser artista, ser músico, ser compositor é uma responsabilidade muito grande. E aí você chegar num lugar e o cara falar, não entendi, mas você passou isso, e, pô, isso aí, isso é o sucesso, assim. A gente fala, pô, que massa. Então, além do que a gente fala e do que a gente compõe, a gente, sabe, joga uma energia que ela é captada da forma correta. E isso é sensacional. Que foi o que aconteceu, né? Porque a gente estava sendo julgado somente pelo mercado fonográfico canadense, né? Indústria. Só tinha jurado de lá, né? Então eles realmente não estavam entendendo nada do que a gente estava cantando de letra, né? Mas eles sentiram, né, o que a gente estava querendo passar. E isso mostra que a batida do rock também é universal, né? Sim. Com certeza. E principalmente lá, né? Eles Consomem muito rock. Eles consomem muito rock. Estados Unidos, Canadá, eles consomem bastante rock. Muito mais do que aqui. E qual é a influência de vocês? Quando começou a Etno, vocês tinham influências específicas, artistas brasileiros, internacionais, como é que é? Quando a gente começou a banda, a gente tinha influências que se mantiveram, mas muitas outras vieram e... Então, assim, a gente pode elencar aqui dezenas de bandas, né? Mas a gente é muito influenciado pelo new metal, pelo grunge, pelo rock and roll clássico também, né? A música brasileira, a gente tem influências claras até, se você for pegar na forma como a gente escreve, a parte de ritmo e tal, a gente tem uma influência da música brasileira muito forte. Essa catarse, essa troca, né, que acontece no rock e também essa intensidade rítmica, né? E a gente gosta também muito de brincar com as sensações, com intensidades. Então, nossa música, intuitivamente, com as nossas influências diversas aqui, a gente procura coisas intensas, ritmicamente, mas com momentos de calma e sublime, né? Algum momento sublime e momento muito pesado. Então, tem uma galera que fica meio chocada, assim, porque tem música que a gente é tão pesado quanto, sei lá, Sepultura ou banda de metal cabulosa. E a gente tem uns momentos tão sublimes, assim, que remete àquela... tem uns momentos... um Pink Floyd, uma MPBzinha, assim. E nesses momentos a gente faz mar de luz, então, sabe? Ou até as baladas do Pearl Jam, né? Sim, também, exato. A gente usa isso a nosso favor como... para fazer arranjo musical e também para criar esse diálogo, né, com o público e performance também. Então, se você pegar a nossa discografia, você que está assistindo a gente aí, entra lá no etno.com.br e aí escuta a nossa discografia. Você vai ver que ela muda muito, assim. O primeiro disco é totalmente diferente do segundo disco, que é totalmente diferente do que a gente está fazendo agora. Assim, você tem uma identidade, é a gente, né? Como é que está esse cenário de rock brasiliense? Olha, eu acho que está num momento, um dos mais fortes nos anos recentes, com certeza. Assim, sério? Porque tem uma produção séria de bandas se levando a sério, querendo ser profissionais, querendo trabalhar a banda de verdade. Assim, eu acho que cada vez mais, especialmente considerando, sei lá, nessa nossa época de vida de banda, né, esses 17 anos de banda, assim, especialmente hoje, eu acho que é um momento onde existe uma produção muito grande, muita banda produzindo material com uma alta qualidade de videoclipe, de gravação de disco. O Scalene, por exemplo, foi lá, fez o que eles fizeram com o Superstar e ganharam esse espaço que eles têm hoje, que eles já estavam fazendo um trabalho muito forte antes, né, de circular o Brasil, de estarem presentes, que a Globo fez só o boost final que eles precisavam para chegar num ponto e se manter num cenário que é muito difícil.
nos últimos anos, como o Thiago falou, as bandas têm se profissionalizado muito, por mérito próprio, porque está todo mundo querendo ganhar espaço, ganhar mercado no país, fora, como a gente fez também. Só que Brasília ainda tem, ou tinha, um privilégio, né, que é uma luta de décadas, que é o Fundo de Apoio à Cultura, e ferramentas de incentivo para promoção da cultura brasiliense, sabe? Então, isso promoveu e promove muitos artistas, não só da música, sabe? A mostrarem o seu trabalho fora daqui. E, assim, quando a gente pensa na possibilidade disso estar ameaçado, bate uma tristeza, assim, sabe? Vou até citar o Avengers Ultimato, e parece que você está se desfazendo. E eu acho que a gente pode voltar lá na sua primeira pergunta em relação a isso, né? Como é fazer rock junto com o funk, sertanejo e tal. Essa dificuldade que a gente tem, eu acho que é inerente a qualquer estilo, né? Porque se você é um artista independente, seja no funk, seja no sertanejo, né? Seja no rock, é difícil de qualquer jeito, assim. Compreensível. Eu vou pedir mais um minuto para vocês, porque a gente vai ter que fazer um intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar falando a respeito do último lançamento de vocês, ok? Vamos lá. Mais uma parada do refrão, a última, e a gente volta daqui a pouco, não sai daí. Mas o nascer do sol, uma noite em claro, a brisa fria, uma vela acesa, mais uma alma em pedaços. Já não me lembro quem falou, aquele sonho já morreu. Tuas mensagens vazias me fizeram acreditar que tudo era meu. Manchei teu rosto numa tela. Eu sou um fim que não se espera. E o refrão está de volta, hoje com a banda de rock brasiliense Etno. A gente estava falando sobre o trabalho autoral de vocês, sobre a dificuldade, e agora tem um lançamento, que é o single de vocês, Escarlate, faz parte aí de um futuro lançamento de um disco, né? Isso. O nosso terceiro álbum, a gente dividiu em 3 capítulos, né? Lançamos o primeiro capítulo, que se chama Sete Fronteiras, composto por 4 músicas, e lançamos recentemente o segundo capítulo, que ganhou o nome de Escarlate. E uma das músicas se chama Escarlate, que a gente lançou esse clipe recentemente. E é interessante esse clipe porque a gente, mais uma vez, recorreu ao teatro. Na nossa história, a gente tem muitas passagens pelo palco do teatro, sabe? E assim, ele tem um diferencial, é um clipe diferente pra gente, num ambiente que também a gente gosta muito, respeita muito, e tem interferências gráficas do Palma, né? Ele ilustrou, então... Enfim, vocês vão assistir aí e é isso. Aí o terceiro capítulo, ele está sendo finalizado, né? E aí é o desfecho desse terceiro álbum. Então a gente está preparando coisas novas aí. E por que vocês resolveram fazer em etapas, Thiago? Só para explicar melhor. A gente queria fazer uma coisa diferente, né? Experimentar o novo, né? Hoje em dia existe essa dúvida assim, lança um single, lança um EP, lança um disco e tal. Eu falei, não, então por que a gente não lança vários EPs que vão compor um disco, né? E também seguindo essa onda das séries de TV, né? Até dos quadrinhos também, temporadas e tal. E não de forma muito clara, mas assim, as músicas elas contam uma história. Existe uma história dentro dessa poesia, dentro das músicas que a gente escreveu para esse disco. Então, por isso essa trilogia também, o início, o meio e o fim. Músicas em momentos diferentes também permite que você consiga trabalhar cada música, né? Então, foi muito gratificante pra gente no primeiro EP, o Sete Fronteiras, a gente conseguiu fazer um vídeo para cada música. E a gente tem 2 discos e o nosso primeiro disco, por exemplo, não tem nenhum clipe.
né? Aí no terceiro álbum a gente já começa com 4 materiais de vídeo, que agora a gente já tem mais outros 2 materiais de vídeo também. Então é isso, né? A música hoje você não consegue lançar só o fonograma, você tem que lançar com imagem, com alguma coisa. São várias ações que você faz para lançar uma única música. Não ter medo também de se colocar, então a gente fala as coisas que a gente acredita e sabe que vai escutar também. Então acho que pela poesia a gente demonstra essa troca de energia assim, que a gente leva para o palco, leva para onde a gente passa, para tudo que a gente faz. A gente meio que se coloca como artistas, né? Muitas das nossas letras são autocríticas a nós mesmos. Então é meio que uma reflexão existencial e ver a arte como esse meio de transformação. Então a gente tenta transmitir isso. A gente acredita que a arte pode ser uma ferramenta de educação e de transformação. Né? Então a gente vai mais a fundo e tal, então as nossas letras elas são mais profundas, é um desafio, porque o público está acostumado cada vez mais a ter uma coisa muito mastigada. A mensagem fala sobre amor, de A por B, de B por C, que sofreu, é muito assim, sabe? E a gente não tem essa preocupação de soar muito, essas amarras, pelo contrário, como eu falei antes, nossa preocupação é de fazer uma coisa poética, a forma como a gente escreve, dar 2 opções para o ouvinte, o cara escutar a letra e falar, pô, isso aqui conversa comigo nesse momento. E para o outro não, para o outro ele vai entender de uma outra forma dentro da realidade dele, sabe? Então é desafiador nesse sentido também. As plataformas de streaming, tipo Spotify, enfim, elas têm ajudado a dar mais visibilidade para o músico hoje? Olha, eu acho que elas permitem que você tem um alcance imediato, com certeza, né? E até a forma de consumir música mudou muito, né? Acho que isso é muito diferente de como a gente cresceu ouvindo música, consumindo música, se inspirando por música, do que acontece hoje com as gerações de hoje, né? Então, assim, e até eu posso dizer comigo mesmo como eu escuto música hoje em dia, né? Antigamente, ou nem tanto tempo atrás assim, quando saía um disco, você ia lá na loja, aí pegava, botava o fonezinho, escutava 2, 3 minutos, falava, caralho, muito bom, não sei o quê, pá. Comprava o CD, levava para casa, botava lá no seu toca-discos e ele ficava no loop, etc, entendeu? Então você digeria muito o álbum, né? Você realmente entrava naquele mundo do que era o artista, do que era aquela composição do álbum. Hoje em dia, tudo sai muito rápido, sai em massa, mas tem esse lado que é o lado positivo, que você tem um grande banco de dados de todas essas bandas, de todos esses artistas novos, diferentes, e permite que você descubra bandas que você nunca ia descobrir antes, que você tenha contato com bandas independentes lá do outro lado do mundo, que você teria que ter alguém que ia trazer aquele disco de uma outra época, e hoje em dia você, só porque está ouvindo um artista, o sistema te indica uma outra banda e você acaba descobrindo, e por aí vai. Então, assim, isso é muito bom e tornou muito fácil, democrático, por um lado, e de você, como banda nova, já ter em 3 passos o seu disco no mundo inteiro. Esse consumo de música, né, que a gente tem hoje, ele é muito mais democrático, né? Sem dúvida. A gente tem Spotify, que é um serviço pago como o Deezer, né, e como vários outros. A gente tem o YouTube também, né, que as pessoas consomem muito como se fosse rádio também, né? Mas da mesma forma que são meios mais acessíveis, democráticos, os artistas, eles têm muito mais dificuldade de reter o seu público, né? Porque a gente está numa sociedade hoje em dia que a média, assim, eu não sei os segundos exatos, mas a gente vê alguma coisa numa rede social, a gente fica uns 3, 4 segundos vendo aquilo aí e depois passa para outra coisa, né? Porque a gente não tem mais tanta paciência assim, né, de ficar consumindo tanta informação que tem ali, né? Então acho que isso acontece com a música também, né? Então acho que tem muitas bandas, a gente consegue atingir muito mais pessoas do que antes, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil a gente reter aquele público. E surge também um mito de que a internet democratizou, na verdade só recriou novas formas de monopolizar,
Talvez o controle da indústria musical passou para a mão de outras pessoas. E tanto que as novas medidas para as grandes gravadoras decidirem fechar com tal artista, quantos plays ele tem no Spotify, quantas visualizações ele tem no YouTube, né? Então, a gente só migrou de um modo para o outro, assim, né? Porque a gente está utilizando hoje, né? Então, acaba que... Será que mudou tanto assim? Não sei. Gente, a gente chegou ao final do programa, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigado. Muita sorte, muitos anos de rock and roll para frente. É o que eu espero. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Sempre na luta. Valeu. Valeu. Obrigado. Bom, e a gente fica por aqui. Acompanha a nossa programação na tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais refrão. Eu te espero. Tchau.